o tempo tá passando rápido, né? Vocês estão com essa impressão? Tô um pouco, tá meio acelerado o negócio. Já é segunda-feira. E ontem era domingo. Ontem era domingo. Amanhã já é terça. Terça-feira amanhã e eu e a Fernandinha estamos fazendo a escala já da sexta. E o final de semana a gente não sabe se vai ter jogo ou não. Então, uma loucura. E logo tem que ser até sexta-feira, porque depois já vem sábado e domingo na sequência. Tá tudo bem com vocês? Tá o café tem algum problema? Olha, gente, eu vou falar uma coisa, tá tudo muito louco. Seguinte, sejam muito bem-vindos aí ao Gazeta Esportiva. A gente começa aí, semana começando. O programa de hoje tem a definição das quartas de final do Paulistão? Tem. Tem Fernando Diniz apresentado no Santos? Tem. Tem mais uma vitória do Lewis Hamilton na Fórmula 1? Tem. Tem a preparação do trio de ferro para a sequência da temporada? É claro que tem. E tem muito mais também para vocês aí de casa. Tudo bem, Flavitio? Tudo bem, tudo maravilha. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira. Tá? Flávio Prado, hoje é segunda. Isso. Dia 9 de maio. Que ontem foi... Não, senhora. Não. 9 não. Não, senhora. Que é hoje? Dia Hoje é 10. Dia 10. Não é melhor a gente tocar? Eu também acho. Tá tudo bem? bem? Tá tudo bem, vamos começar o Valeu, programa. Garrafa. Seja bem-vindo aí, Osmar Garrafa. Então é o seguinte. Opa. Ó o Garrafa. Abriu a garrafa, agora vai. Traz Não a me mão faz de isso vir. na segunda-feira. Vamos para as dicas e a gente já volta. Hoje o Pascoal tá com a gente aqui. Que maravilha. Quanto tempo você não fazia o Gazeta Esportiva, Pascoal? Nossa, faz o quê? Uns 5 anos? Um ano só? Parece uma eternidade, gente. Nosso cameraman, o Pascoal, querido da Palmeirinha, tá aqui com a gente hoje. Puxa, podia ficar sempre, né, Pascoal? Não que eu não goste do Ricardinho, né? Adoro o Ricardinho também. Mas vamos pedir mais uma câmera aqui. Ficam 4, né? E aí ficou super time aqui. Tim, Gersino, Pascoal, Ricardinho, maravilhoso. Bom, vamos seguir, vamos trabalhar, né, gente? Beijo. Estamos de volta para mostrar para você como que ficaram as quartas de final do Campeonato Paulista. Dá uma olhadinha só, vamos lá. Amanhã, já amanhã, às 4 da tarde, temos Corinthians e Inter de Limeira na Neoquímica Arena, tá? Na quarta, às 9 da noite, o Mirassol recebe o Guarani. Na sexta, 2 jogos, Red Bull Bragantino e Palmeiras, lá em Bragança. E às 7h30 da noite, é um pouquinho mais tarde, 7h30 da noite, é isso mesmo? Um pouquinho mais Bragantino e Palmeiras. às 7h30 da noite é lá em Bragança. Aí às 9h30, São Paulo e Ferroviária no Morumbi. 21h30, São Paulo e Ferroviária no Morumbi, tá certo? Vamos ver então como os 4 grandes se despediram da primeira fase do estadual. Começamos pelo Santos, que conseguiu escapar de um rebaixamento inédito. O Santos não vai disputar o título do Campeonato Paulista depois de 13 anos, mas chegou a Vila Belmiro nesse domingo em clima de decisão para enfrentar o vice-lanterna São Bento. Torcedores ignoraram a pandemia e se aglomeraram para tentar passar uma mensagem de apoio. Para eles, vale tudo para não ver o time rebaixado pela primeira vez. O peso da responsabilidade foi percebido em campo. Sem Marinho, sem Alisson e com 5 jogadores da base, a tensão não deixava o Santos jogar. A primeira finalização saiu só aos 20 minutos. Pirani exigiu boa defesa de Luiz Daniel. Mas foi aos 40 minutos que veio o grito de alívio. Uma sucessão de erros fez a bola chegar em Lucas Braga. O substituto de Soteldo puxou para a esquerda e bateu cruzado, para relaxar milhões de torcedores pelo Brasil. E ainda antes do intervalo, o Santos decidiu a parada. Ângelo, de apenas 16 anos, puxou contra-ataque pela direita e serviu Caio Jorge. O centroavante dominou e mandou para as redes. Dá uma olhada aí na comemoração. Tranquilidade gerada pelo placar de 2-0 fez o Santos levar alguns sustos no segundo tempo. Daniel Costa testou João Paulo na primeira. E na segunda tentativa, mandou na trave do goleiro santista. Com a derrota, o São Bento, mesmo valente, não evitou mais um rebaixamento. E foi assim, sem brilho, como toda a sua campanha nesse Paulistão, e devendo muito aos meninos da Vila, que o Santos se livrou do que seria a página mais triste de sua história. Muito bem. E aí, o que vocês acharam deste feito inédito do Santos? Ah, foi meio óbvio, né? Ele
quando houve a necessidade, ganhou de um time muito mais fraco e seria realmente... O Santos fez um mau campeonato, mas cair seria exagero. Acho que tá tudo ok. Sinal de alerta, né, Michele? Sinal de alerta porque vem aí Campeonato Brasileiro, lógico, é o Diniz, mas tem que tomar cuidado. Você corre o risco de ser rebaixado num campeonato de um nível baixíssimo como o Campeonato Paulista, você tem que abrir o olho em relação ao brasileiro. Tá certo. Livre do rebaixamento no Paulistão. Hoje foi o dia do... Hoje não vai ter enquete, diretor? Hã? Ah, é agora. É agora a enquete. Olha eu. Ah, depois do VT. Olha só. Livre do rebaixamento no dia do Santos, né? E aí apresentou o novo treinador, que é o Fernando Diniz. Ele já chega com 1 ano de contrato, opção de renovação por mais 1 ano e não tem multa rescisória. Olha aí o VT. O dinizismo tá on. Dessa vez na Baixada Santista. Nessa segunda-feira, Fernando Diniz foi apresentado como novo técnico do Santos. E as melhores declarações do treinador, que deu entrevista coletiva, você confere agora, aqui no Gazeta Esportiva. Bora lá! É um prazer poder ser o treinador do Santos, clube que eu já passei, tive a honra de passar como jogador. Falar de maneira assim especial e singular, acho que todo mundo que vem aqui, que é o time do Pelé. Então, só isso já faz do time estar sempre entre os maiores do mundo, não os maiores do Brasil. Então, é uma honra muito grande poder vestir essa camisa e poder me entregar com toda a força que eu tenho para poder ajudar o Santos nesse momento. Então, hoje eu fui talvez o principal envolvido um dos principais envolvidos na ascensão e depois no declínio que o São Paulo teve. E até hoje eu já assisti os jogos 20 vezes, alguns jogos, e você, então, para melhorar a condição tática daquilo que a gente estava fazendo, e você não acha a solução de maneira fácil. Então, até hoje eu estou refletindo sobre tudo que aconteceu nesse último trabalho e melhorando. Então, hoje, para o Santos, você pode ter certeza que já vem o Fernando Diniz melhor do que aquele do meu último trabalho. Vocês acompanham meu trabalho, eu não sou um treinador de ficar exigindo inúmeros jogadores, mas eu acho que a gente tem que trazer jogadores pontuais e com a capacidade de vir e nos ajudar de maneira direta, tá? Então, assim, é isso que a gente vai buscar. É um elenco que me agrada bastante, como eu já disse, pelos jovens talentosos que ele possui e também pelos jogadores experientes. Então, os jogadores pontuais devem vir para nos ajudar. Ah, tava com saudade do Fernando Diniz. Que bom ter ele de volta, bom ver ele calmo e daqui a pouco vai ser muito bom ver ele nervoso também, irritado, vai ser ótimo. E esse é justamente o tema da nossa enquete do dia. Quero saber de você que nos acompanha e, claro, dos nossos maravilhosos comentaristas Flávio Prado e Osmar Garrafa. Fernando Diniz vai dar certo no comando do Santos? Eu acho que ele tem um DNA do Santos. Mas sabe o que eu acho? Que ele ficou sentido, né? Com tudo que aconteceu no São Paulo também. Eu acho que ele se sente injustiçado. Minha opinião, tá bom, pessoal? Intuição de mulher. Bom, vota lá no site gazetesportiva.com e o WhatsApp 11-99479-1633. Vai dar certo no Santos, Flávio Prado? Ele vai fazer um bom trabalho, agora depende do que o Santos espera. Ele não vai ser campeão do mundo com o Santos, não vai ganhar do Manchester City, não vai ganhar Libertadores, mas acho que ele vai fazer um bom trabalho. Ele tem capacidade de fazer, ele trabalha com jogadores simples. Né? Brasileirão? Então, o que é uma boa campanha do Brasileirão? Uma taça sul-americana. A Copa Sul-Americana tá bom demais. O time, não esqueça, que quase foi rebaixado no Paulista. Então, depende. Se vocês estão esperando que ele vai ser campeão brasileiro com o Santos, eu já diria que não. Mas acho que ele vai ajudar muito a molecada. Ele trabalha muito com material simples, lembra do Audax? É. O próprio time de São Paulo, que não tinha nada, não deu um jogador para ele, nenhum. Só o Luciano trocado pelo Everton. E o trabalho foi muito bom no São Paulo e o trabalho foi muito bom no Audax. Então, o próprio Fluminense, né? Não tinha jogador também, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então dá para fazer um trabalho bacana, um trabalho legal. Acho que é um bom desafio para o Diniz. Pega uma outra camisa muito importante, vai somando currículo, né? Já pegou Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Santos. Quer dizer, vai montando um currículo legal para a vida profissional dele. E acho que o Santos também tem muito a ganhar com ele. Agora, não será campeão do mundo, com certeza. E aí, Gá, o que você acha? Então, como o Flávio disse, o que é dar certo, né? Depende da expectativa e do objetivo traçado. Para título, nem Jesus Cristo vai dar um jeito no Santos, com esse elenco que tem aí. Não tem jeito. Não, é real, né? O Santos tem um elenco de garotos. O dar certo pode ser o quê? Revelar garotos, colocar dinheiro em caixa no Santos. Esse é um trabalho que pode dar certo com o Diniz lá. Ele tem esse perfil, ele tem essa característica. Revelar valores, o Santos tem toda essa garotada, DNA ofensivo.
né? O Santos está precisando de dinheiro. O Diniz já fala que precisa de contratações. E o Santos realmente precisa. Pontuais, né? Pontuais, né? Mas precisa contratações pontuais, porque a garotada é uma pressão muito grande em cima desses meninos que tiveram problemas com o Campeonato Paulista e o patamar, a régua no Campeonato Brasileiro é outra. Né? Mas me agradou na primeira entrevista coletiva o Diniz falando, e não esperava outra declaração dele, pelo cara que é, pelo ser humano que refletiu bastante, que ele é um Diniz melhorado daquele do São Paulo. É assim nas nossas vidas, diariamente, a gente está cada dia na expectativa de acordar melhor em relação ao dia anterior. Então, acho que o Diniz tem boa possibilidade de fazer um bom trabalho, e um bom trabalho está dentro mesmo do que o Flávio traçou. Uma boa campanha digna no Campeonato Brasileiro, não é? Estar aí disputando em condição de igualdade com os grandes, mas não para brigar por títulos, como Copa Libertadores e daí para frente. Brasileirão aí, com esse elenco, é difícil. Muito bem, o São Paulo entrou em campo ontem com uma equipe reserva diante do bom time do Mirassol e conseguiu manter a invencibilidade. Já são 11 jogos consecutivos sem derrota. Mirassol e São Paulo pela última rodada do Paulistão. No comecinho da partida já teve pedido de pênalti do lado do time do interior. O juiz mandou seguir. Pouco tempo depois, Samuel Santos abriu o placar. Dá só uma olhada no gol do lateral, 1-0. Mas o São Paulo estava esperto e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Vitor Bueno mandou direto pro gol, 1-1. E na segunda etapa só deu Muralha. Tirando esse lance aí que foi uma baita confusão, no restante o goleirão estava super antenado e salvou o time de uma possível derrota. Final Mirassol 1, São Paulo também 1. Boa! E o Celso Ardengue está no CCT da Barra Funda com a repercussão desse jogo de ontem diante do Mirassol. Parece que o professor Hernan Crespo não ficou muito satisfeito com o resultado. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite ao Osmar Garrafa e também ao Flávio Prado. Pois é, o Hernan Crespo não ficou feliz com o resultado, mas ficou feliz sim com o desempenho dos reservas do São Paulo. Ele elogiou os jogadores reservas que empataram ontem em 1-1 e apesar do empate, o tricolor garantiu o primeiro lugar na campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista, mas o homem está muito guloso, Michele. O homem quer ganhar tudo. Foram 8 vitórias, 3 empates e uma derrota, 27 pontos, mas ele falou que o São Paulo Futebol Clube merecia ganhar ontem. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Neste caso, nestas tipo de situaciones, el resultado es relativo. Para mí es muy importante ver los jugadores, ver la adaptación, ver cómo ellos, como test de todo eso que les entrenan cada día. Y para mí eso es muy importante. Eles jogaram muito bem, sim, se queremos falar do resultado, sim, merecemos ganhar. Mas encontramos um grande goleiro. Pois é, Michele, o São Paulo parou na defesa várias defesas, na verdade, do Muralha, goleiro que saiu escorraçado do Flamengo, mas agora está dando a volta por cima no Mirassol. Tela na tela aí, diretor, como diria o meu querido José Paes, foram 19 chutes do São Paulo, 9 defesas do Muralha, 4 dessas defesas saíram de chutes de dentro da grande área. Olha só o que fez o Muralha, hein? Mas vamos lá, o Hernan Crespo também nessa entrevista coletiva, ele confirmou 2 trocas no time do São Paulo, trocas da lista A do Campeonato Paulista. Sai Tchê, que foi negociado com o Galo, entra Orejuela aí, que vai brigar pela vaga do Daniel Alves. Sai também o Toró, que foi negociado com o Sport, e entra o William, jogador que veio do Toluca. Bom, ele ainda tem mais 2 trocas para fazer, né? São 4 trocas permitidas aí para a reta final do Campeonato Paulista, e ele colocou em xeque a situação do Luciano e também do próprio Daniel Alves. Ambos eles estão se recuperando de lesões musculares. Aí é problema, hein, Michele? E é problema, né, Celso Ardengue? Quer dizer que ele tá guloso? O Hernan Crespo, eu achei muito engraçado ele falar que o Crespo tá guloso. Diga aí, Flávio Prado. Bom, foi legal o desempenho da molecada, isso é o mais importante realmente. A gente vê aí o time finalizando muito, é um time com perfil bem ofensivo, isso é legal.
Agora, era um jogo onde tudo estava resolvido, né? Tanto São Paulo como para o Mirassol. Mirassol que precisa ficar de horror, como diz os argentinos. Horror. Cuidado com esse time, que ele é muito ajeitado, está cuidando só desse campeonato. Cuidado com o Mirassol. Então, uma semana importante para o Crespo, Michele, porque tem Libertadores, meio de semana, na quarta-feira, e depois, na sexta-feira, Campeonato Paulista. Para o São Paulo é Copa do Mundo. São Paulo é Copa do Mundo. Tanto que quando o Casares chegou, o São Paulo focou o seu olhar para o Campeonato Paulista com muito carinho pela ausência de títulos. Então, ele tem na sexta-feira a Ferroviária, né? Jogo único, partida que pode levar à semifinal do Campeonato Paulista. Se de repente acontece um tropeço, o que é natural e possível, porque a Ferroviária vai estar pensando só no São Paulo durante toda a semana, enquanto o São Paulo vai se dividir com Copa Libertadores da América, né? Se acontece um tropeço, querendo ou não, e futebol é resultado, já começa aquela desconfiança, o que estava, como o Flávio Prado disse, o que o Crespo tinha de bonito começa a ficar feio para muita gente. Fica feio. Perder da Ferroviária, ele já tem ruga. Não é isso? Tá feio. Então, o pé dele tá torto. Essa semana é uma semana importante e fundamental. E olha só, né, depois de sexta já vem domingo. Olha, a semana do São Paulo é uma semana maluca, assim como dos outros clubes, mas pelo peso nas costas, ausência de título. Não, e domingo, assim, supõe-se que vai ser domingo. Isso. Não é isso? Não, aí deve ser. Com Palmeiras. Deve ser domingo. Aí provavelmente com Palmeiras. Não, São Paulo não. São Paulo ou Mirassol. Provavelmente o Mirassol. Se o São Paulo passar, o Mirassol. Porque o São Paulo tem a primeira, é verdade. Olha, você olha que semana maluca pro Crespo. A semifinal é que vai ser com Palmeiras ou Corinthians, se todos chegarem. Vamos ver como é que estaremos aqui na segunda-feira falando da beleza do Crespo. Crespo bonito ou Crespo feio, Crespo feio. Olha, o Corinthians também colocou um time praticamente todo reserva para encarar o Novo Horizontino. E a única entrega que foi possível ver ontem foi a da garotada corintiana dentro de campo. Dá uma olhada. Corinthians, escalado com reservas, mostrou que essa polêmica envolvendo o rival Palmeiras ficaria mesmo fora de campo. O Timão foi para cima no primeiro tempo e quase abriu o placar com Matheus Vital, que parou na trave. Aos 37 minutos, Robson cortou o cruzamento de Rony com o braço e a arbitragem marcou pênalti. Fábio Santos foi para a bola e, como de costume, converteu a cobrança, 1-0. Na segunda etapa, o Corinthians seguiu em cima. Mas foi o Novo Horizontino colocando fogo na rodada que buscou o empate após a arbitragem marcar pênalti de Bruno Mendes. Douglas Baggio bateu e deixou tudo igual em Itaquera. Mas não deu nem para comemorar, porque 2 minutos depois o Corinthians reassumiu a frente do placar com esse gol de cabeça do estreante Mandaca. Mais um garoto da base que não conteve as lágrimas na comemoração. 2-1. O Corinthians fez a parte dele, venceu o Novo Horizontino e acabou com qualquer tipo de polêmica. Sim, o resultado ajudou o rival Palmeiras a se classificar no Campeonato Paulista. Mas o fato é que o Timão encerra a primeira fase como líder isolado do Grupo A com 25 pontos, segunda melhor campanha e agora nas quartas de final recebe aqui em Itaquera a Inter de Limeira. Muito bem, Corinthians segue vivo. E aí, Garrafa, vai falar mal do Corinthians, alguma coisa? Não, o Corinthians cumpriu o seu papel. Né, para desespero do nosso Pascoal aqui, que queria ver o Palmeiras fora do Campeonato Paulista através das mãos do Corinthians, né? O que não cabia na cabeça do Mancini, não cabia na cabeça da garotada que entrou, só na cabeça do torcedor. São profissionais. Exato. O torcedor, ele não é que ele torceu contra o Corinthians, ele torceu para o Palmeiras não se classificar, mas o Corinthians fez certinho e importante, mostrou a molecada por aí e vamos ver como é que o Mancini, daqui a pouco o Jonas vai trazer as informações, como é que o Corinthians também se prepara para essa semana que vai ser cheia como os grandes. Acho que o Corinthians ontem cumpriu muito bem o seu papel, Michele. O Corinthians cuidou da vida dele, ele colocou um time bem alternativo mesmo, reservão, e ganhou. O problema do Novo Horizontino. O Novo Horizontino acho que tem síndrome de Ponte Preta. Quando ele começa a melhorar e percebe que vai dar, ele fica apavorado e perde. A Ponte Preta é assim. Quando ela ganhou aquela vez 3-0 do Palmeiras, eles quase desmaiaram. E agora? Sabe que precisa? De um coach. Precisa mesmo, viu? Nossa Senhora. E amanhã nós já estaremos falando no Gazeta Esportiva sobre a classificação ou não do Corinthians, né? Pois já amanhã. E o Jonas Campos está num local diferente para falar do Corinthians. Conta pra gente que lugar é esse, Jonas. Boa noite. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Estou aqui numa arquibancada, que não é a arquibancada da Neoquímica Arena, um lugar diferente, Michele.
Tem logo do Corinthians, vejam só. Tem também telão interativo para a galera. E acreditem se quiser, eu estou num posto de gasolina, o posto Corinthians. Olha aí, ó, a imagem do Samuel Almeida com o Melchior Brito. É aqui na cidade líder, do ladinho de Itaquera, pertinho da arena. Um posto todo decorado, é licenciado pelo clube. Tem telão aqui do Corinthians. Aliás, uma curiosidade, tem funcionário palmeirense ou São Paulino ou todo mundo corintiano? Todo mundo corintiano. Esse é um critério de entrada aqui, né? Certeza, só corintiano. Qual que é o seu nome? Wallace. Valeu, Wallace. Bom trabalho pra você aí, irmão. Aqui, ó, gente, pra vocês terem ideia, ó, adesivo aqui nas bombas de combustível, etanol, gasolina comum, gasolina aditivada. A gente caminhando um pouquinho mais, tem ali um painel, né? Além de todos os adesivos que o Samuel Almeida tá mostrando pra gente, tem um painel ali, ó, imitando madeira, já anunciando a programação de amanhã, terça-feira, 16 horas, Corinthians e Inter de Limeira, para quem quiser assistir, claro, dentro dos protocolos e do horário permitido, né, no combate ao novo coronavírus, para quem quiser assistir esse jogo das quartas de final aqui nesse telão do posto Corinthians. Vamos caminhar um pouco aqui que tem mais novidade. Essa loja interativa aqui, ó, que tem produtos oficiais licenciados do clube, além do comes e bebes tradicionais de toda conveniência. E eu vou chamar, gente, o Luiz, que é o proprietário aqui do posto, que foi inaugurado no início de maio. Tudo bem, Luiz? Prazer enorme falar contigo. Tudo bom, Jonas? Queria saber como é que surgiu essa ideia, cara, diferente, que pelo visto está dando certo, né? Então, a gente não conhecia nada do tipo no Brasil, pelo menos, né? E era um sonho que a gente tinha em montar um posto temático. E aqui a gente foi procurar um imóvel próximo ao Corinthians e felizmente achamos esse imóvel. Então, assim, é um negócio que já foi inaugurado dia 1º. A gente está tendo uma aceitabilidade muito grande do consumidor. O pessoal está abastecendo, está gostando e a bandeira Corinthians está trazendo muito para o posto. O preço sobe para palmeirense, São Paulino e Santista ou não? É o mesmo preço, é o mesmo preço. O pessoal tem prestigiado a gente, tá bem legal mesmo. Michele Janela, vou fazer a minha presa aqui com a chefe da Zona Leste, torce para o Juventus da Moca, aqui da região, ganha um descontinho? Pode vir aí conversar com o pessoal, vai ser bem recebida. Maravilha, Luiz, obrigado, viu? Sucesso aí, irmão. E é isso, gente, posto de gasolina e o Corinthians abastecido para as quartas de final do Campeonato Paulista, fez a parte dele e venceu o Novo Horizontino. E a gente vai mostrar agora os bastidores envolvendo o garoto Mandaca, 19 anos, lá da Paraíba, feliz da vida porque estreou no profissional e já marcou gol importante para o Corinthians. Vamos acompanhar. Eu não tenho dúvida que a dificuldade de alguns em função dos jogos em sequência acaba gerando oportunidade. Sabe que logo depois do seu gol teve um comentário do Fábio Santos que ele falou: é a base mais chorona do Brasil. Aí é resenha dele. É a base mais chorona do Brasil, essa daqui. Como vocês choram? Nossa, muita coisa passando na cabeça, principalmente as dificuldades que só eu e minha mãe sabem o que nós passamos. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos vocês, né, que sempre estavam comigo aí junto. E agradecer ao Flávio, que sempre estava comigo ali. E ele disse que minha hora ia chegar. Muito legal, né? E aí entra no holofote o Mandaca, né? E a gente conhece um pouco mais da história dele. Duas coisas bem legais. Primeiro, essa coisa de usar o símbolo do time para negócios, para marketing. Muito legal. É excelente, não só para isso. O Palmeiras uma vez lançou uma cantina própria também. Isso aí é espetacular. Tem, na Inglaterra tem o Hotel dos Beatles, na Argentina tem Hotel do Boca. Tem um restaurante do Boca também, tem até cemitério do Boca. Então tem que usar mesmo essa marca espetacular e forte do Corinthians. E o menino Mandaca, né? Muito legal estrear fazendo gol no Corinthians, é uma coisa assim maravilhosa e tomara que ele seja feliz, que
fique tranquilo e espere outras oportunidades. Essa saída precoce de jogadores para o futebol europeu, nosso dinheiro desvalorizado, isso, por um outro lado, precipita, né, a chegada desses novos garotos. A gente fica de olho nessa garotada em jogos importantes. Como ontem, estava todo mundo ligado no jogo do Corinthians, não valia a classificação para o Corinthians, mas ela mexia, a partida de ontem mexia com o campeonato. Então a garotada ganha uma vitrine e dessa garotada saem bons frutos. Então acho que isso a gente tem que levar como positivo. Essa ideia do posto eu acho sensacional, muito legal. Muito legal, quando acabar a pandemia, isso aí vai dar um giro, talvez pode pintar um posto do Palmeiras depois, um posto do São Paulo. Tem arquibancada, e tudo que é feito, tudo que é feito em torno da marca do clube é sensacional. Esse é o caminho, né? No Sul tem uma casa de hambúrgueres do Grêmio, que o lanche é azul. Porque para a cor do Grêmio. Claro. Né? Acho que até o ketchup é azul. Como assim, Flávio Prado? Ué, quando a Coca-Cola entrou no Grêmio, teve que pintar de azul. No vermelho, não. No vermelho ficou preto. Ficou preto. Olha, com a vitória do Corinthians, o Palmeiras precisava fazer a parte dele para garantir vaga nas quartas de final do Paulistão. E os reservas do Verdão não decepcionaram não, viu? Vitória tranquilinha sobre a Ponte Preta do Flávio Prado lá em Campinas. Ponte Preta e Palmeiras no Moisés Lucarelli. É verdade que o time de Campinas começou pressionando, indo ao ataque e tentando abrir o placar. Mas como a gente sempre fala aqui no Gazeta Esportiva, quem não faz, toma. E foi exatamente isso que aconteceu. Gustavo Scarpa, que inclusive estava em um dia iluminado, chutou e fez um belo gol, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Scarpa cruzou na cabeça de William, que mandou direto para a rede, 2-0. Já no comecinho da segunda etapa, mais uma vez o meia alviverde apareceu cruzando na medida para Wesley chutar de primeira e garantir a vitória do Verdão. Final Ponte Preta 0, Palmeiras 3. Muito bem, o Alexandre Silvestre está na nossa redação da Central de Esportes e chega com o dia seguinte do Palmeiras depois dessa classificação aos 45 do segundo tempo. O professor Abel Ferreira foi poupado da coletiva mais uma vez. O que acontece, Silvestre? Boa noite. Rodízio de treinadores na coletiva, nas coletivas do Palmeiras, né? Libertadores fala o Abel e no Campeonato Paulista, ao menos até aqui, tem falado o João Martins. Deixaram o Palmeiras chegar. O Palmeiras nem fez tanta força assim e o Corinthians deu a mãozinha e o Corinthians que se cuide, né? Porque o Palmeiras pode cruzar com o Corinthians numa eventual semifinal, mas antes o Palmeiras tem que pensar amanhã em Libertadores e pensar em eliminar o Red Bull Bragantino, time bem ajeitadinho, projeto forte dos caras. O jogo será sexta-feira em Bragança Paulista, partida única. Destaque de ontem, mais uma vez, o Gustavo Scarpa, que é titular absoluto desse time reserva, né, Michele? Ele é o atleta que mais atuou na temporada do elenco do Verdão, tem dado muitas assistências, tem feito gols. Ontem foram 2 passes para gol, mais um gol marcado. Ele vem ganhando espaço e muitas vezes é aproveitado também pelo Abel Ferreira na Libertadores da América, não só na meia, como um pouquinho mais por dentro. Já foi utilizado também na ala pelo lado esquerdo. Boa atuação do Scarpa. E vamos ouvir então o número 2 da comissão técnica, o João Martins, falando dessa classificação no apagar das luzes da fase de grupos do Paulistão. Classificámos na última jornada, exatamente igual à época anterior, pode ser que dê sorte. Nós sempre fomos muito coerentes com o nosso discurso. Tínhamos que fazer com que os melhores em cada jogo. E foi isso que fizemos. Hoje eram estes os melhores, felizmente correu bem, tiveram rendimento. Terça-feira temos um jogo no Equador, quinta-feira temos os quartos de final do Paulista e quinta-feira vão jogar os jogadores que nós acharmos, tanto fisicamente como mentalmente, estão mais preparados para um jogo, sabendo que vimos de uma viagem do jogo da Libertadores na terça-feira.
Na entrevista de ontem, o João imaginava que o próximo jogo do Palmeiras no Paulistão contra o Bragantino seria na quinta, mas o jogo foi marcado para sexta-feira em Bragança, um dia a mais para o Palmeiras, que já está chegando no Equador agora, poder voltar desse jogo da Libertadores contra o Del Valle e encarar o Red Bull Bragantino com um pouco mais de tranquilidade na sexta-feira, se é que é possível falar isso, e eu volto já para projetar esse jogo de amanhã do Verdão na Liberta. Muito bem, Alexandre Silvestre. Vocês acham que o Palmeiras vai passar fácil pelo Bragantino? Não sei se fácil, mas tem boa possibilidade. O Palmeiras tem... É o que eu tenho dito, eu não estava fazendo nenhuma crítica. Ao contrário, eu estava cobrando que o Palmeiras não poderia ficar fora dessa festa aí, dessa fase final do campeonato. Não é? Ou seja, os grandes têm que estar aí. E o Palmeiras tem elenco para isso. Tanto é verdade que nos 2 últimos jogos, né, pelo Campeonato Paulista, o Abel não repetiu a força máxima, né? Preservou os caras da Libertadores e colocou um time mais competitivo do que vinha colocando no início do Campeonato Paulista. Agora, Flávio, então terça-feira, Equador, o São Paulo se ganha, vai a 12 pontos. Classifica-se e aí... O Palmeiras, desculpe, se classifica na Copa Libertadores com 12 pontos. Dá para pensar no Bragantino. Pode dar uma mesclada, no meu entendimento eu colocaria um Palmeiras forte mesclado na sexta-feira e passando com o Palmeiras já classificado na Copa Libertadores, exceção feita a jogadores que podem estourar de contusão, vai supostamente contra Corinthians, trabalhando tudo na hipótese como fizemos ontem, né? Que é um jogo à parte do Campeonato Paulista, vai para morder o Corinthians com o que tem de melhor e tentar chegar à final do Paulistão. Eu, no lugar do Abel, teria essa postura. Não sei o que você pensa a respeito disso. Eu não acredito que ele faça isso, porque há uma sequência de Libertadores onde você tem que fazer mais pontos para você chegar numa condição legal. Não vai botar o time C, obviamente, mas vai botar um time muito parecido com esse de ontem, com um outro jogador a mais e ver o que acontece. Ver o que acontece, né? O próprio Corinthians ontem também jogou com um time bem reservão. Então, o Corinthians joga contra o Peñarol, é quinta, né? Quinta-feira, Peñarol. Vai ter um certo desgaste de um lado e de outro. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas não acredito que o Palmeiras em algum momento entre com força total no Campeonato Paulista, não. Olha, o Palmeiras pode ganhar no próximo sábado um reforço de peso para a sequência da temporada. Vamos acompanhar o segundo episódio da saga do possível retorno de Dudu ao Verdão. Dudu defendeu as cores do Palmeiras por mais de 5 anos. Capitão, artilheiro, conquistou a Copa do Brasil e 2 Brasileirões. Foi pilar de uma nova era no Verdão. Uma contratação simbólica depois que o time alviverde passou raspando pela segunda divisão. Dudu, então do Grêmio, estava na mira do Corinthians. Tudo acertadinho, só faltava a assinatura. Mas uma disputa política no timão melou o negócio. O São Paulo então cresceu o olho. Dudu para o lugar de Kaká, que havia se transferido para a Liga Norte-Americana. Aí entrou em cena o poder financeiro de Paulo Nobre, cartola milionário e apaixonado, decidido a não brincar em serviço. Nem o Flamengo quis entrar nessa dividida. O valorizado jogador veio para o Palestra. E antes mesmo de entregar dribles, gols e títulos, Dudu já virava ídolo palmeirense graças à rivalidade do futebol. Um chapéu inesquecível. E aí, Garrafa? É o que eu tô falando. Eu entendo o pensamento do Flávio, né, sobre o clássico. Tá? Corinthians e Palmeiras envolve até contratação de jogadores. O caso do Dudu é emblemático, comemorado pela torcida palmeirense. E entendo que o Abel precisa também, né, se familiarizar com isso. Não pode minimizar, não. Já classificado na Libertadores, eu trabalhando na possibilidade de chegar à semifinal do Paulista com o Corinthians, tem que ir com o que tem de melhor. Na contratação do Dudu, o fato do Palmeiras ter dado um chapéu no Corinthians, né, o que a torcida do Palmeiras fala até hoje, continua sendo falado, vira reportagem, é Corinthians e Palmeiras, caso aconteça. Eu iria com força máxima e torcendo para o Dudu voltar. Olha só que loucura isso aí, a matéria. 5 anos. Há 5 anos, o Palmeiras ele não tinha credibilidade nenhuma. É verdade.
Tanto que o Dudu é um símbolo. Como é que o Palmeiras ganhou do Corinthians, que tinha tremenda credibilidade, e o São Paulo. Hoje o Corinthians está numa pendura de fazer dó, São Paulo numa pendura de fazer dó, e o Palmeiras deita e rola. O Palmeiras é o time da grana. Olha como as coisas mudam. Parabéns ao Paulo Nobre, mais uma vez. Ao Alexandre Matos, foi a primeira grande tacada do Alexandre Matos. Esse é o ponto que tem que ser colocado. São só 5 anos. Só 5 anos. Como as coisas mudaram. Olha, o nosso Celso Ardengue, que tá lá no link sei lá onde que ele fez o link hoje, no São Paulo, né? Ele falou o seguinte, que o Dudu foi titular hoje no jogo, o time dele perdeu pro Aldo Raul, né? Perdeu por 2-0 e ele foi substituído aos 60 minutos. E ele ficou bem feliz, assim, na verdade ele ficou bem bravo. A foto dele aqui tá com um bico daqueles, assim, de ter sido substituído. Mas também tava perdendo, né? Valeu, Celcinho. Recados pelo WhatsApp, pode rodar. Michele, professora da Gazeta Esportiva, eu sou Berno de Americanópolis. O Diniz não vai dar certo no Santos. Se ele não conseguiu no São Paulo, imagina no Santos que tem um elenco ruim. Beijo! Gazeta Esportiva, tudo bem? José Antônio e Carlinho de Araçoiaba. Fernando Diniz e Marinho, 2 vaidosos no mesmo time. Meio complicado você falar que vai dar certo no momento, né? Precisa ver a convivência dos dois, hein? Boa tarde, Michele. Garrafa, Flávio. O melhor seria o Dorival, mas já que o Dorival não veio, vamos apostar no Diniz. Acredito que vai dar certo, sim. Boa tarde para vocês. Carlos aqui do Umbanda, aqui, Zona Norte. A Carlos já está cornetando. Nem mal chegou o Diniz, já está cornetando. Bom, vamos de volta ao CCT da Barra Funda com o nosso Celso Ardengue, repercutindo uma fala do Fernando Diniz na apresentação do Santos. O que o ex-técnico do Tricolor falou lá na Baixada, Celcinho? Olha, Michele, não adianta os telespectadores me enganarem, porque eu sei que às vezes mexe com o coração da gente. O Fernando Diniz, por outro lado, não vai deixar nenhuma saudade aqui no CCT da Barra Funda. Para quem não lembra, ele teve 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, mas deixou a liderança escapar e acabou não ganhando o título para o São Paulo. São Paulo que ainda está querendo sair da fila. Mas olha, ele foi para o Santos, hoje ele foi apresentado no Santos, como você disse aí, e ele deu uma declaração no mínimo duvidosa. Eu já vi técnico engenheiro de obra pronta, mas agora técnico engenheiro de obra arrasada, confesso que eu nunca vi. Dá uma olhadinha no que ele falou. O São Paulo teve essas oscilações, como você citou, mas a gente descia e subia cada vez mais forte. E talvez, se não tivesse saído, a gente ia conseguir subir de novo e, quem sabe, ter conquistado o título. Então, o trabalho que, nesse sentido, foi só evoluindo, tanto em termos de resultados. A gente ficou muito próximo de 2 conquistas no ano passado. A gente não conseguiu, mas vamos tentar fazer de tudo para que aqui no Santos a história seja diferente. Só que se não existe, né, Garrafa? E ele tem que passar batido. Qualquer pergunta referente a São Paulo... Acabou, não, né? Já puxa o gancho do Santos. É vida nova, novo momento, né? Ele teve a passagem dele no São Paulo, com seus méritos, com seus erros, mas é vida nova no Santos. Não adianta ele ficar agora tentando... Porque ele é didático, tentando explicar o que aconteceu no São Paulo com a camisa do Santos. Acho que Diniz foca no Santos e vai embora. Você acha que ele está engasgado ainda com o São Paulo? Eu acho que foi feita uma pergunta e ele respondeu. É normal, né? Aí repercute desse jeito, os caras não falam mais, aí vão encher o saco. O Abel Ferreira falava, aí começaram, né, a interpretação de não sei o quê. O cara não fala, eu não falo. Não, mas fala do Santos. Ele não falou mal do São Paulo. Não, perfeito. Não, ele não falou mal. Ele falou assim, se eu tivesse ficado lá, a gente ia subir. Ele achava isso. Gente, o São Paulo faz parte do meu passado, fiz um trabalho lá, agora estou focado no Santos e segue. O Corinthians já volta a campo amanhã pelas quartas de final do Paulista contra a Inter de Limeira às 4 da tarde. Eu quero saber do Jonas Campos, com que time? Titular, reserva, mistão, o que vai ser? É um jogo de xadrez, viu, Michele, para o Wagner Mancini planejar essa semana, que tem amanhã quartas de final contra a Inter de Limeira na Neoquímica Arena, Campeonato Paulista. Quinta-feira, duelo fora do país contra o Peñarol pela Sul-Americana. O que será que o Mancini vai fazer? Ele falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, olha só. Já faz um tempo que a gente vem jogando com uma agenda muito apertada, os jogos, então por isso a opção da gente formar 2 equipes. É óbvio que essas 2 equipes elas podem se mesclar em qualquer oportunidade, mas a princípio a gente foca todas as atenções para o jogo de terça-feira. Depois a gente pensa no jogo de quinta
E óbvio que passando na terça-feira, porque tem um adversário e nós temos que respeitar a Inter de Limeira, aí domingo a gente faria a semifinal. É isso, gente. Tendência de que amanhã volte a equipe titular do momento, né? Ontem os reservas contra o Novo Horizontino devem agora descansar e a equipe que venceu o Sport Huancayo na quinta-feira deve retornar para esse duelo de amanhã contra a Inter de Limeira. A gente até coloca na tela esse provável Corinthians com Cássio no gol. Trio de zaga, voltando à formação com 3 zagueiros, João Vitor, Gemerson e o Raul Gustavo. Uma linha de 4 com o Fagner, Gabriel, Ramiro e o Lucas Piton. E mais à frente, Otero, Luan e o garoto Cauê lá na frente, Michele. Valeu, Jonas. Bom time do Corinthians. O Palmeiras também entra em campo amanhã, mas pela Copa Libertadores. E o Silvestre chega com mais informações sobre esse jogo contra o Independente Del Valle, lá no Equador. Está chegando no Equador dentro de instantes, Michele. O jogo de amanhã pode classificar o Verdão de forma antecipada à fase de oitavas de final da Libertadores da América. E o Abel Ferreira, antes de embarcar hoje, fez um treino de manhã na academia. E pelo jeito haverá mudança nesse time titular, porque o Felipe Melo acho que recupera a posição de primeiro volante, já que o Danilo foi o primeiro volante no time reserva ontem pelo Campeonato Paulista. O Matias Vinha, que já cumpriu os 3 jogos de suspensão na Libertadores, pode ser aproveitado novamente na competição continental, mas ontem ele jogou também. Então imagino ainda que o Vitor Luiz siga dono da posição, pelo menos para esse jogo contra o Del Valle. Amanhã, Libertadores, o Palmeiras podendo voltar de lá, do Equador, classificado. Muito bem, Alexandre Silvestre. Vamos dar uma pausa. Antes tem dicas, a gente já volta. Bom, resultado da nossa enquete de hoje. Fernando Diniz vai dar certo no comando do Santos? A maioria respondeu que sim, 60% dos votos. Eu também acho. Olha, palpites para o jogo de amanhã, primeiramente, Flávio Prado. Corinthians, é nóis. Ih, rapaz, eu Corinthians, sem esse negócio do Flávio, mas Corinthians. Vocês entenderam, né? Corinthians. Muito bem, então acabou. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais, @Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Obrigada, Flávio. Obrigada, Garrafa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Eu gostava